mostrar para vocês uma estratégia de alavancagem de banca que eu iniciei com R$5 e terminei com 70. Como eu faria para alavancar minha banca para ir de 100 a chegar até 20, 30, 40 mil dólares? Eu falo sobre alavancagem muito top, então eu espero muito que você tenha compreendido. Pera aí, pessoal, infelizmente esse termo alavancagem, pelo menos ao meu ver, ficou um pouco banalizado nos últimos tempos, um pouco também por causa das opções binárias e quem sabe um pouquinho mais levado também pelas casas de apostas. Pelo menos essa aqui é a minha opinião e também dos comentários que vocês deixam aí nos meus vídeos. Nesse vídeo, vou dando sequência aos 6 motivos para você começar a estudar o mercado de Forex. Eu vou falar especificamente sobre a alavancagem, mas não a alavancagem como eu mostrei no início do vídeo, mas sim como uma ferramenta e também como um recurso para a gente utilizar no trade, que vai ser a nossa porta de entrada para o Forex e também outros mercados internacionais. E para isso eu vou te explicar o que realmente é a alavancagem no mercado financeiro, como que ela permite a nossa entrada no mercado, como é que é feito o cálculo do lote baseado na alavancagem e também deixar um alerta sobre o risco do uso indevido da alavancagem e como pode nos prejudicar no curto e no longo prazo. Fala turma, bora pro vídeo, não esqueça de deixar teu like, fortalecer o canal. A alavancagem é uma ferramenta que ela é essencial para a gente ter aqui o acesso ao mercado Forex e também em outros mercados. Muita gente tem medo da alavancagem, falar em alavancagem por conta de riscos, mas ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. A alavancagem, quando for utilizada de forma correta, ela não é prejudicial, muito pelo contrário, é através da alavancagem, do instrumento, dessa ferramenta, do que as corretoras nos oferecem, que permite que a gente consiga abrir uma operação. Mas indo um pouco mais no detalhe, o que é alavancagem financeira? Para o mercado financeiro, tá? De forma bem direta, alavancagem é tomar risco, tá? É tomar risco financeiro. E seja com parte do seu capital, a sua conta, ou dependendo do tipo de investimento, é colocar em risco o seu patrimônio. Em alguns momentos, usar a alavancagem, a gente toma risco com valores acima do nosso patrimônio, acima do que a gente possui. E por isso que ela pode ser perigosa. E vamos lá, turma, falando da alavancagem, principalmente utilizada como ferramenta para o trade. Basicamente, a alavancagem ela vai fazer com que a gente, com poucos dinheiros, tá? Poucos dinheirinhos, consiga transformar ele de um período para um determinado período, que a gente consiga que esse dinheiro pequeno ele se transforme num dinheiro muito maior e dessa forma a gente consiga operar instrumentos, montar posição muito maiores do que o nosso capital poderia permitir e dessa forma a gente conseguir extrair lucro, porque se a gente tem um dinheiro pequeno na conta e a gente pensar em valor percentual, eu posso ter o mesmo valor percentual com duas contas de tamanho diferente, porém o resultado financeiro de uma conta maior vai ser muito maior se eu utilizar a alavancagem. A alavancagem no trade vai permitir que a gente amplie, a gente utilize um dinheiro muito maior do que a gente possui para ampliar e para potencializar os nossos lucros, mesmo com capital pequeno. É como se a gente turbinasse a nossa conta para abrir uma operação, extrair o que a gente quer na variação, seja em pontos, seja valor percentual. Desse capital grande a gente vai extrair um certo percentual, uma certa variação e depois a gente fecha a nossa operação e a gente está livre da alavancagem. Mas o termo alavancagem ele pode também ser utilizado para dizer quando a gente está muito exposto no mercado. Por exemplo, eu estou com ordem no Bitcoin, eu estou com ordem no euro, eu estou comprando ações da Apple, eu estou abrindo posições em ETF, sei lá, eu estou até comprando um pouquinho de ouro e um pouquinho de petróleo. Imagina, independente do tamanho da sua conta, mas tu está abrindo muitas operações, muitas posições em diversos ativos e que começa a consumir a sua conta, a gente também fala que a gente está alavancado, a nossa conta está alavancada, a gente está muito exposto no mercado e estar alavancado é tomar riscos. Então, se eu estou com muitas operações em diversos ativos diferentes, a gente também diz, como um jargão no mercado, que a gente está alavancado no mercado financeiro, que a gente está muito exposto aos riscos. Bom, turma, e falando aqui do mercado e do trade, principalmente do trade de Forex, você já deve ter ouvido falar sobre alavancagem e tipos de conta, né? Tipos de conta ou então tipos de alavancagem que as corretoras, brokers fornecem para que a gente opere, né? Você já deve ter ouvido falar, já deve
ter visto algo do tipo 1 para 50, 1 para 30, ou então 1 para 200, ou até mesmo 1 para 400, e eu já vi até 1 para 1000, tá? Você já deve, em algum momento alguém falou, quanto é que é a alavancagem? Sempre numa relação de proporção. Eu já vou explicar como é que funciona. Mas antes disso, vamos ver como é que é o cálculo, como é que funciona esse cálculo da alavancagem para um determinado ativo. E é muito fácil de entender isso utilizando uma paridade de moeda. Por exemplo, aqui eu estou na tela com o EURUSD, que vai ficar bem fácil de a gente entender, tá? Todas as plataformas, elas fornecem essas informações em algum lugar para vocês, tá? Por exemplo, nessa plataforma aqui, eu tenho esses dados, mas quem opera no MetaTrader 5 também vai ter essas informações, tá? Esse aqui é só um exemplo e ele vai me dizer, eu estou com o euro-dólar e ele me diz dessa minha conta que a alavancagem é 1 para 200 e o valor nominal de um lote é 100 mil euros, tá? O que isso quer dizer, turma? Agora vem algo que é igual para todo mundo, tá? Quem quiser abrir um lote no euro-dólar, por exemplo, precisa ter na conta 100 mil euros. Aí eu te pergunto, quem é que está começando no trade vai ter 100 mil euros para colocar numa posição para operar um euro-dólar, por exemplo? Ninguém vai ter, né? Uma das facilidades que se tem para operar no Forex que a gente ainda consegue fracionar. Então, se eu quiser operar 0,1 de lote, eu precisaria, nesse caso, eu precisaria de 10 mil euros para poder operar, certo? Já diminuiu o tamanho, mas ainda é muito dinheiro para se abrir uma operação. Então, se eu ir para o micro lote, que é o menor lote possível para um par de moeda no Forex, eu precisaria de 1.000 euros para operar um micro lote, tá? Precisaria de 1.000 euros na conta. Que mesmo assim, por uma realidade financeira, para quem está começando, 1.000 euros, ou se a gente converter para o dólar, né? A gente teria aí uma relação um pouco mais de 1.000 dólares para abrir uma operação que não vale nada, tá? Quase nada, tá? É muito pequena, de 0,01. Se a gente olhar essa variação no gráfico, vocês vão ver que 0,01, um microlote, é muito pouco, tá? Mas, pegando aqui o exemplo, precisaria de 1.000 euros, mas ainda é muito dinheiro para começar a operar. Então, por isso que as corretoras, elas oferecem a alavancagem. E a alavancagem vai permitir que a gente, para operar um lote de 0,01, eu não precise mais de 1.000 euros para operar essa conta. Eu vou precisar apenas uma fração disso, dependendo da alavancagem. Então, se for uma alavancagem, eu vou exemplificar de 1 para 100, tá? Às vezes é escrito assim, 1 para 100 ou 2 pontos 100, tá? Eu precisaria, ao invés de 1.000 dólares, eu preciso apenas de 10 euros na conta para abrir uma operação de 0,01, de um microlote de 0,01. Então, para esse tamanho de lote, eu precisaria aproximadamente 10 euros numa alavancagem de 1 para 100. Se eu tiver uma alavancagem não de 1 para 100, mas eu tiver de uma alavancagem de 1 para 200, eu precisaria metade. Então, eu posso operar, se eu tivesse 5 euros na conta, eu conseguiria abrir uma operação no euro-dólar, neste exemplo aqui, que é o euro-dólar. Os pares de moeda, via de regra, eles sempre têm a fração de, para um lote, eu tenho 100 mil, o valor do contrato, na moeda básica, que nesse caso aqui eu estou no euro, então seria euro. Se eu tivesse no USD/JPY, para abrir um lote, eu precisaria de 100 mil, qual é a base? Dólares, né? Então eu precisaria de 100 mil USD. Depois eu pego e mostro para vocês. Mas para exemplificar a relação da alavancagem com a margem mínima, o capital mínimo necessário, vou colocar uma tabelinha aqui na tela e vai ficar mais fácil para entender. Olha só, turma, deixa eu pegar aqui como exemplo esse par de moeda, tá? Que é o USD/JPY, e só para mostrar para vocês o valor do contrato, ó, tá aqui atrás, o valor do contrato, 100 mil dólares, o valor de um contrato para o USD/JPY. Então, eu precisaria, né, de 100 mil dólares para abrir um volume, né, um contrato, se eu fosse operar sem alavancagem. Então, vou colocar o valor do contrato aqui. O valor do contrato, para vocês terem ideia, é de 100 mil dólares, tá? Para um contrato sem alavancagem. Então, se eu operar com zero alavancagem, eu pegar uma fração, tá, disso daqui, eu precisaria de 1.000 dólares na conta para abrir um microlote, tá? Nada de bem pequeno. Numa alavancagem de 1 para 50, eu precisaria de 100 dólares. Só pegar e fazer uma proporção. Uma alavancagem de 1 para 100, eu precisaria de 10 dólares para abrir uma operação. E de uma alavancagem de 1 para 200, que já é muito alta, eu precisaria apenas de 5 dólares para abrir uma operação. Então, vejam só, eu estou dizendo que com 5 dólares na conta, eu consigo abrir uma operação de 0,01. Vamos ver se isso aí bate mesmo?
mesmo, olha só, eu vou aqui fazer uma simulação nessa corretora para abrir uma ordem e vejam só o que temos aqui na tela. O USDJPY para abrir 0.01, eu preciso na conta, tá? Isso aqui tem que estar na conta. E vejam que ele está falando como margem, que eu já vou explicar o que é isso. Eu preciso apenas de 5 dólares na conta. Então, 5 dólares, eu consigo apertar o botãozinho de comprar ou vender aqui na corretora. Entendido? Olha só, turma, o valor nominal do contrato que eu tinha apresentado era 1.000, tá? Para operar o 0.1 é 1.000. Porém, com a alavancagem, eu consigo, se eu tivesse 5 dólares na conta, eu consigo abrir a operação. Vamos mudar o exemplo para 1. Aqui já está o valor cheio, ó. Aqui vai bater certinho com o que eu falei. Para abrir de um volume, eu preciso de 100 mil. Ah, Japa, eu não tenho 100 mil. Então, a gente usa a alavancagem da corretora. A alavancagem, que nesse caso aqui é 1 para 200. E ela vai me exigir 500 dólares na conta, que é muito menor, né? É muito mais fácil ter 500 dólares do que 1.000. Porém, ainda é muito alto, né? É um valorzinho meio alto para quem está começando, quem não cooperou. Então, a gente reduz, vai lá para o microlote, vai brincar um pouquinho. 5 dólares na conta, eu já abro uma operação em conta real. Vamos falar de vantagens, tá? O papo agora é sobre vantagens de se usar a alavancagem. Bom, como eu falei, né? A vantagem principal é a gente amplificar lucros, porque se para operar um certo volume eu preciso de dinheiro grande, mas a alavancagem diz que eu posso operar com capital pequeno. Então isso aí é muito vantajoso, porque é uma porta de entrada para quem tem pouco capital e está começando. E também a alavancagem é a porta de entrada para diversos ativos, porque sem alavancagem a gente não conseguiria comprar, entrar nesses CFDs de euro-dólar ou até mesmo operar alguns índices. Todas as corretoras fornecem de alguma forma ou outra para a gente operar. E turma, falando de desvantagens, porque nem tudo é alegria, né? Em algum momento tem desvantagem, tá? Uma desvantagem que eu vejo, obviamente, que é se eu posso ter lucros ampliados, porque eu tenho dinheiro pequeno, eu vou movimentar um dinheiro grande, a minha perda também pode ser grande. Então, se a gente abrir muitas posições, por exemplo, eu mostrei aqui que eu preciso apenas de 5 dólares para abrir um 0.01, é o que a corretora permite, tá? Por conta da alavancagem de 1 para 200. Eu posso, tá, abrir muito mais operações aqui e estar alavancado. Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma operação com 0.1, que já é um lote considerado, ela vai me exigir apenas 50 dólares na conta. Só que esses 50 dólares ele vai ser reservado para a margem de garantia, ou seja, ele é bloqueado na minha conta, esse dinheiro. Então, quanto maior o tamanho do lote que eu abrir, uma certa parte desse capital é retido da minha conta, é bloqueado, para servir como garantia para caso dê algum possível stop ou até para a corretora não ser um prejuízo. Então, ela trava o valor mínimo exigido como garantia. É o que a gente fala, a chamada de margem, né? A gente pega um capital reserva e isso aí diminui o nosso valor da conta também. Então, isso aí pode ser uma desvantagem porque deixa menos espaço, a nossa conta fica menor e a gente não consegue abrir muitas operações. E deixa eu aproveitar e tirar alguns mitos também sobre alavancagem, tá? Porque, como eu falei para vocês, tem corretora que tem alavancagem de 1 para 100, tem corretora que tem alavancagem de 1 para 200, 1 para 400, tem até de 1 para 1.000, tá? Que eu não recomendo, porque até é suspeito corretora que tem alavancagem de 1 para 1.000. Um dos mitos que se tem sobre alavancagem é que quanto maior esse número aqui da alavancagem, maior também vai ser os lucros, tá? Da operação. Isso aqui é mito, tá, turma? Se eu estiver numa conta de 1 para 100, ou se eu estiver numa conta de 1 para 1.000 de alavancagem, e em ambas as contas eu abrir uma operação de 0.01, o meu lucro percentual numa variação no gráfico, por exemplo, eu comprei aqui e vendi neste ponto, tá? Essa variação que eu tenho no gráfico para o mesmo tamanho de lote vai ser a mesma coisa para quem tem uma conta de 1 para 100 ou tem uma conta de 1 para 1.000, tá? Não se enganem, ter alavancagem maior não corresponde a ter mais lucros. O que vai acontecer é que com uma alavancagem de 1 para 200, eu preciso de 5 dólares para abrir uma operação de 0.1 neste par. Mas se eu estiver uma corretora de 1 para 400, ela vai me exigir 2,5 dólares para abrir o mesmo tamanho de lote. E aí que entra o perigo, porque se eu tenho na minha conta que eu tenho 5 dólares e eu abri 1 para 1, se eu tenho uma alavancagem de 1 para 400, eu posso abrir uma ordem de 0.02, porque vai me exigir 5 dólares na conta. Aí
tá vendo? O perigo que se tem de ter alavancagem maior, que a gente aumenta o tamanho de lote, tá? Essa é a principal diferença para alavancagens maiores. Ela vai permitir que a gente aumente o tamanho do lote, tá? É só isso que vai fazer. E é aí que entra o perigo, porque a gente vai jogar no lixo a nossa gestão de risco, porque a gente vai olhar a nossa conta lá com 5 dólares na conta, ó, 5 doletinhas, aí o cabra vai ver assim, putz, por que eu vou abrir de 0,01 se eu posso abrir o dobro numa operação? Isso aqui eu tô dando exemplo para 5 dólares, tá? Mas digamos que você tenha 500 dólares na conta, aí tu já vai começar a operar de 0,1 para 0,2, aí tu não sabe o que tá fazendo, e aí tu vai tomar loss à toa na sua operação. Vejam só que se alguém fizer uma venda neste ponto, até este ponto aqui, que deu praticamente 10 pips nessa queda, 6 dólares e 78, com um lote de 0,01. Então veja que num gráfico de M1, essa variação deu 6 dólares, mas se a gente abrir uma operação de um micro lote, vejam que o retorno financeiro é muito baixo, tá? 66 centavos. É aí que mora o perigo. Com a nossa ganância de querer aumentar os nossos lucros, ó, dessa queda aqui, a gente vai acabar aumentando o tamanho do lote de forma exagerada para tentar buscar um retorno maior. Aqui deu 6 dólares de lucro e ela vai me exigir, por exemplo, numa alavancagem de 1 para 200, ela vai me exigir 50 dólares, tá? Então, eu abri essa operação daqui até aqui. Portanto, turma, para resumir um pouco dessa questão da alavancagem, tá? O maior risco que a gente tem para quebrar a conta é usar lotes desproporcionais, tá? Tanto lotes desproporcionais quanto sair e fugir da sua gestão de risco, que eu vou deixar para falar em outros vídeos, tá? Aula específica para isso, eu tenho aqui outros vídeos no canal, eu vou deixar nos cards finais sobre tamanho de lote, cálculo de lote, tamanho de lote, tá? Aqui foi mais para falar da alavancagem e como que ela pode, é só uma pincelada, né? Ela pode potencializar nossos ganhos, mas também nossas perdas, tá? E desmistificar algumas coisas. E a alavancagem vai ser a principal ferramenta para a gente entrar no mercado, porque é impossível entrar no mercado internacional, seja CFD, Forex, ou até mesmo ações, ETF. Muitas corretoras estão abrindo agora para a gente sair da parte de trade e ir para a parte mais de investidores sem alavancagem, tá? A gente teria que ter muito dinheiro para poder entrar no mercado financeiro. E a alavancagem está aí para facilitar isso para a gente. Espero que você tenha curtido essa visão um pouco diferenciada da alavancagem. Espero que eu tenha clareado alguma coisa para vocês. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!